Boa tarde. Vamos proceder a uma apresentação breve do conteúdo do nosso relatório do Conselho das Finanças Públicas, Perspectivas Económicas e Orçamentais para o período 2020-2024. Ao contrário do exercício que fizemos em junho, neste momento estamos a trabalhar já de novo com um período de projeção alargado, que cobre, portanto, estes 5 anos e não apenas até o ano 2022, como fizemos nessa altura. Por outro lado, optamos agora por apresentar apenas uma única projeção e não os 2 cenários que nessa altura tínhamos apresentado. O nosso ponto de partida é o cenário de base de junho e obviamente que vamos ter em consideração, para efeitos desta mesma projeção, a informação que já é conhecida, nomeadamente as contas que já foram divulgadas relativas ao comportamento da economia e das contas públicas para o segundo trimestre. Neste momento, como sabemos, subsiste, apesar de tudo, uma grande incerteza. Portugal, à semelhança do resto do mundo, está a viver uma crise profundíssima, com impactos muito assinaláveis do ponto de vista económico, do ponto de vista social e, obviamente, também do ponto de vista das finanças públicas. E é, portanto, são esses mesmos impactos que este relatório, de alguma maneira, pretende estimar. Começando pela vertente macroeconómica, chamaria a atenção para uma revisão em baixa da taxa de recessão da economia. Nós tínhamos estimado uma recessão de 7,5% em junho e neste momento, para 2020, estamos a estimar uma recessão de 9,5%. Depois, aquilo que verificamos é que nos anos seguintes vamos ter uma recuperação económica, em 2021 com uma taxa de crescimento de 4,8%, em 2022 com uma taxa de crescimento de 2,8% e depois progressivamente uma redução dessa taxa de crescimento para convergir com os valores do próprio crescimento potencial, fixando-se em 1,6% em 2024. A que é que se deve esta deterioração, esta revisão em baixa do PIB real? Bom, fundamentalmente a 2 fatores. Por um lado, a vertente externa, a deterioração das exportações líquidas, que tem agora uma queda ainda mais assinalável e, em grande medida, isso fica a dever-se ao comportamento da balança de serviços, sobretudo ao comportamento das nossas exportações na área do turismo, que, como sabemos, sofreram uma grande retração, muito por força das restrições que foram colocadas pelos países que normalmente nos enviam os seus turistas, restrições a viagens, quarentenas e restrições, de um modo geral, a deslocações. Para além disso, estamos também, do ponto de vista da vertente interna, a prever uma deterioração, uma revisão em baixa. Nós tínhamos previsto uma queda do consumo privado de 7,5% no exercício de junho. Neste momento estamos a estimar uma queda de 8,9% e que, portanto, ao longo do tempo recuperará, mas de facto para valores ainda modestos e que não correspondem àqueles valores que tínhamos, nomeadamente, quando a crise começou. Do ponto de vista da taxa de desemprego, estimamos neste momento uma taxa de desemprego de 10%. Quanto ao comportamento das contas externas, prevemos também uma deterioração da situação, também muito por força do comportamento das exportações e também das importações, ao contrário daquilo que aconteceu em junho, em que tínhamos previsto um ligeiro excedente das contas externas, de 0,4% do PIB. Neste momento estamos a estimar um déficit externo na ordem de 1,3% do PIB. Aliás, projetamos que esse déficit externo se mantenha ao longo de todo o período de projeção. Passando agora à vertente orçamental. Bom, refletindo aquilo que é o desempenho da economia, o pior desempenho da economia, obviamente que isso ajuda a explicar, desde logo, a deterioração do saldo orçamental, nomeadamente do saldo global. Tínhamos previsto em junho para 2020 um déficit orçamental de 6,5% do PIB. Neste momento apontamos para um déficit de 7,2% do PIB.
Progressivamente a situação, este mesmo déficit vai diminuindo, para, no entanto, ser inteiramente corrigido, ou seja, nós não chegamos no final do período de projeção a uma situação de excedente orçamental. Já no que diz respeito ao saldo primário, estamos também a prever um agravamento da situação, tínhamos previsto um déficit primário de 3,2% do PIB em junho e neste momento estimamos um agravamento de 1 ponto percentual, portanto de 4,2%, um déficit de 4,2% do produto. Ao longo do período de projeção, de facto também há uma melhoria, no entanto não chegamos propriamente a uma situação final de excedente, apresentamos um saldo nulo em 2024. A que é que se deve esta deterioração da componente orçamental? Para além, obviamente, do efeito da própria recessão económica, temos aqui também o efeito que advém de um conjunto de novas medidas que foram, entretanto, adotadas, sobretudo no campo da despesa pública, desde logo as medidas de combate à pandemia, que também agora analisamos e quantificamos, muito por força daquilo que foi o resultado do orçamento suplementar, portanto, as medidas incorporadas no orçamento suplementar. Para além disso, consideramos agora um conjunto de novas despesas que não estavam antes incorporadas, porque não existiam, não eram conhecidas ou não estavam quantificadas, nomeadamente o apoio a um conjunto de empresas, o caso particularmente da TAP, também da SATA, e que obviamente significaram um acréscimo de despesa significativo já para o ano de 2020. Digamos assim, a variável que sofre o efeito mais impressivo desta mesma deterioração económica e também desta deterioração do saldo e designadamente do saldo primário é a componente da dívida pública. No exercício de junho tínhamos previsto uma dívida de 133,1% do PIB para 2020, agora estamos a prever um agravamento de 4,5 pontos percentuais, ela fixar-se-á em 137,6% do PIB. Estimamos que ela progressivamente seja reduzida de forma gradual, mas não muito expressiva, para se fixar no período de projeção, portanto em 2024, em 130,1% do PIB. Chamava a atenção para este aspecto, como aliás tive ocasião de mencionar logo no princípio. Vivemos um tempo de grande incerteza. Embora neste momento saibamos mais do que sabíamos em junho, a verdade é que há uma grande incerteza quanto àquilo que vai ser o evoluir da própria situação económica, não apenas em Portugal, mas em relação a todos os nossos parceiros, designadamente os nossos parceiros europeus. Também não sabemos ainda como é que vai evoluir desde logo a própria situação pandémica e obviamente que tudo isso condiciona muito a evolução do nível de confiança, daquilo que são as decisões de consumo, de investimento, de produção dos agentes económicos. Portanto, toda esta disrupção que a pandemia provocou nos processos produtivos, nas cadeias de valor, enfim, na atividade económica em geral, nós não sabemos se de facto em 2021 essa recuperação que agora estamos a prever, se ela se materializará com essa mesma intensidade. Portanto, há aqui um nível muito grande ainda de incerteza que é preciso assinalar. Depois, assinalamos também um conjunto de riscos, quer sobre a vertente macroeconómica, quer sobre a vertente orçamental. Relativamente à vertente macroeconómica, isto mesmo que eu já referi, portanto, como é que será o comportamento da economia. Assinalamos também aquilo que será o efeito da pandemia sobre o aumento, por exemplo, dos níveis de endividamento, quer a nível do setor não financeiro, quer do setor financeiro. Estimamos que, e esse risco é por nós assinalado, que existe um aumento das situações de insolvência das empresas, das famílias, que obviamente não conseguem recuperar, digamos, os seus níveis de atividade e, portanto, vão ser muitas vezes obrigadas a fechar a atividade. Apontamos como um risco, por exemplo, aquilo que vai ser o resultado de todas estas medidas de moratórias bancárias, por exemplo, como é que isso vai refletir no balanço dos bancos, como é que o setor financeiro vai ficar, o eventual crescimento de crédito mal parado, de situações em que, de facto, aumentam as situações de incumprimento. Portanto, são aspectos que temos que, evidentemente, que assinalamos no nosso relatório. Do ponto de vista orçamental,
Para além, digamos assim, daquilo que é o reflexo da situação económica sobre as contas públicas, se ela não se verificar e se não houver a recuperação que antecipamos. Temos depois riscos de natureza orçamental propriamente dita. Chamamos a atenção e destacamos um capítulo a respeito das responsabilidades contingentes, que é uma matéria que sofre de facto um grande aumento na sua relevância com esta mesma crise, nomeadamente as garantias que o Estado concedeu às empresas e que têm um valor também significativo, garantias no âmbito de linhas de crédito contraídas por essas mesmas empresas. Estas garantias assumem a forma de responsabilidade contingente, na medida em que, se de facto os devedores principais não pagarem, o Estado pode ter de ser acionado e, portanto, elas vêm juntar-se ao universo de responsabilidades contingentes herdado do passado e podem, portanto, funcionar aqui também como um elemento de pressão sobre as finanças públicas, sobre o nosso passivo total, o passivo financeiro total do país e, portanto, é algo que temos que acompanhar. Depois, temos também uma dúvida, um risco descendente que se prende com aquilo que são os apoios agora concedidos à TAP. Não sabemos como é que as coisas vão ser em 2021, se esses apoios se mantêm, por quanto, qual a sua relevância e expressão orçamentais. Portanto, temos também aqui um risco assinalável. Ainda a questão do apoio ao setor financeiro, particularmente ao novo banco. Portanto, neste momento, a dúvida que subsiste é de saber se o novo banco esgotará o valor máximo do mecanismo de capitalização contingente, obrigando, portanto, o Fundo de Resolução a solicitar uma nova tranche de endividamento, um novo empréstimo, e a quem. Portanto, essa questão é também mencionada. Temos também os riscos associados à despesa que já existe, nomeadamente à componente da despesa mais rígida, despesa com pessoal, despesa com prestações sociais. Há aqui um grande desafio que a pandemia coloca e uma grande pressão que a pandemia coloca sobre o estado de bem-estar social, para além das pensões que são pressionadas pelo próprio envelhecimento. Temos a pressão agora de um conjunto de novas prestações sociais muito ligadas à perda de rendimento, ao aumento das situações de pobreza e que, portanto, podem também funcionar como um fator adicional de pressão. E depois, finalmente, a questão do aumento dos custos da dívida pública. Obviamente que não é por hora expectável um aumento dos juros, mas obviamente que, considerando o peso da nossa dívida no produto, o aumento significativo que estamos a prever, que existe aqui um fator de pressão que temos que estar sempre atentos a ele e que pode naturalmente evoluir desfavoravelmente. Portanto, se os custos de financiamento da economia e do Estado, desde logo da República Portuguesa, aumentarem, efetivamente isso teria consequências muito indesejáveis para a situação das finanças públicas e, desde logo, para a situação económica do país. Por último, como risco essencialmente favorável, mas que também ele próprio pode envolver aqui alguns problemas, apontamos o caso do Fundo de Recuperação Europeia. Portanto, pese embora o Fundo de Recuperação possa ter, digamos assim, um efeito importante na dinamização económica, não apenas do país, de Portugal, mas também de todos aqueles parceiros europeus com os quais nós nos relacionamos do ponto de vista económico e comercial, a verdade é que nós não sabemos, há ainda um conjunto de dúvidas, por exemplo, quanto a saber exatamente os montantes finais deste pacote, como é que ele será distribuído, através de que formas, e, por exemplo, uma questão que subsiste é, sendo uma parte desse fundo disponibilizado através de empréstimos, mais uma vez, que relevância é que isso pode vir a ter do ponto de vista da nossa dívida pública. Portanto, em suma, aquilo que nós traçamos neste relatório, e chamamos a atenção justamente para isso,
digamos, um conjunto de riscos, de preocupações, de chamadas de atenção para a atual situação macroeconómica e orçamental do país, que obrigam a que o Estado português, os responsáveis políticos portugueses, nomeadamente, tenham nesta fase crítica uma atenção particular e que promovam, mais do que em outros momentos, porque vivemos de facto uma fase de grande escassez de recursos, promovam mais do que nunca uma gestão rigorosa, prudente, criteriosa da despesa pública, desde logo, uma gestão rigorosa das finanças públicas, porque, em boa medida, disso dependerá aquilo que é a sustentabilidade financeira futura do país e, portanto, as nossas condições de crescimento económico, as nossas condições de podermos investir e progredir e evoluir como país. Muito obrigada pela vossa atenção. Termino, portanto, esta mesma apresentação.